Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Aqui diz a questão que uma função g de x pertence à família de primitivas dessa integral, x mais 3 sobre x² mais 6x mais 4 dx. E aí a gente tem a informação que g de 0 é igual a ln de 2 e a questão pede para calcular g de 1. Bom, primeiro vamos entender essa história de família de primitivas. Vamos aproveitar aqui para relembrar o seguinte. Vou pegar um exemplo de uma função mais simples do que essa que nós temos aí. Quando você tem, por exemplo, uma f de x que é igual a x² mais 4x menos 3 e você deriva a f' de x, tá? Ou deriva a f de x obtendo a f' de x, o resultado aqui é 2x, derivada de x², mais 4. Perceba que o menos 3, nesse processo de derivação, ele some. Por quê? A derivada de uma constante é zero, seja qual for essa constante. Tá certo? Se não tem o x aí, vai derivar da zero. Ok, então nós consideramos aqui que f de x é uma primitiva da função 2x mais 4. O processo inverso ao qual nós fizemos aqui, né, o processo de derivação foi o que eu fiz aqui, derivei a função f de x. Tá? Esse processo inverso é o processo de integração ou obtenção de uma primitiva daquela função. Então, g de x é uma primitiva dessa função aqui, x mais 3 sobre x² mais 6x mais 4. Ou seja, se eu derivar a função g de x, eu obtenho g' de x, que é exatamente essa expressão que nós temos aqui. Mas por que ele fala em família? Porque se eu alterar, eu vou obter lá a função g de x por causa dessa informação aqui complementar. Tá? Mas se eu alterar a constante dessa função, g de x, na hora que deriva ela some. Né? A derivada dessa constante é zero. Tá? Então, qualquer outra função que eu obtiver que me leve, né, cuja derivada me leva a essa expressão que está aqui na integral, vai pertencer a essa mesma família. Portanto, nós temos infinitas funções nessa família. Basta, o que elas têm em comum? A parte variável, mas bastou trocar a constante, né, que ela vai pertencer a essa família. Ok? Bom, mas agora vamos exatamente ao cálculo, à determinação do que se pede na questão aqui. Ok? Vamos lá então. Como integrar essa função que nós temos aí? A função está aqui. Né? Perceba que é uma função racional em que o polinômio, né, que está no denominador, ele tem um grau, uma unidade maior que o que está no numerador. Quando isso acontece, uma sugestão aí, é legal você tentar a seguinte substituição. Chame de u, vamos chamar de u aqui, né, a expressão que está no denominador, a expressão de maior grau. Então, x² mais 6x mais 4 eu vou chamar de u. Para quê? Eu vou tentar reescrever essa integral aqui, tá? Depois a gente vai retomar, de tal forma, numa variável, de tal forma que ela tenha um formato mais fácil de eu integrar. É essa a ideia. E se eu chamar de u o x² mais 6x mais 4, eu já vou ter nessa parte de baixo, né, somente u e não toda essa expressão. Você fala, mas é fácil fazer essa substituição, né, e tirar uma expressão mais complicada, colocar simplesmente o u no lugar, né, mas não é só isso. A gente tem que fazer essa substituição e não tem que ter u e x, tem que ter somente u. Ok? Até para ajudar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui, antes de continuar com a substituição, só para ajudar na compreensão aqui do processo, eu acho que vai ajudar se a gente fizer isso. Eu vou escrever como 1 sobre a função x² mais 6x mais 4, que é o u, né, multiplicado por x mais 3, que é a parte do numerador, dx, ok? Só mudando um pouquinho a aparência aí da representação. São expressões equivalentes.
Perfeito? Bom, eu chamei de u(x) mais 6x mais 4, agora o que eu vou fazer? Eu vou derivar u em relação a x. Derivada de u dx, derivada de u em relação a x é derivada de x² é 2x, derivada de 6x é 6. E a derivada de 4, que é constante, é 0. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Du dx... que a minha ideia qual é? Eu vou substituir aqui essa expressão toda por u, ok, mas tem tudo aqui para ser substituído por uma expressão em u também, que é o x mais 3 dx. E perceba que 2x mais 6 eu posso escrever como 2 que multiplica x mais 3. Ou seja, eu estou fatorando 2x mais 6 colocando 2 em evidência. Tá? Bom, a ideia é justamente substituir x mais 3 dx por uma expressão em u. E perceba que eu consigo aqui, né, nessa derivada de u em relação a x, eu consigo escrever que du sobre 2, que depende só de u, aí, né, é igual a x mais 3 dx, multiplicando em cruz aí. Ok? Pronto, então está aqui, né, o que eu preciso para efetuar a substituição e está aqui também, né, o que a gente escolheu para essa substituição. Então eu vou agora retomar essa integral, ok? Vamos continuar aqui embaixo. Então agora passa a ser integral do quê? Bom, no lugar de x² mais 6x mais 4, já falei, a gente vai colocar u, então vai ficar 1 sobre u, que multiplica. No lugar de x mais 3 dx, está aqui, eu coloco du sobre 2. Du sobre 2. Pronto, agora só dando uma arrumada aqui, a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2u du. Ok? Bom, e aí? Como resolver essa integral? Essa é a questão agora, né? Resolução, aí são as regras elementares de integração. Nós temos aqui meio, né, que multiplica 1 sobre u du. Esse meio eu posso tirar da integral. Tá aqui, vai ficar meio integral de 1 sobre u du. A integral de 1 sobre u é o ln de u. Tá? Então aqui vai ficar meio que multiplica o ln do módulo de u, tá? Mais aquela constante de integração, vou chamar de C1 aqui, porque a gente vai fazer uma substituição. Então, continuando, nós teremos aqui meio ln de u, tá? Mais meio C1. É que meio C1 é uma constante, né? Metade dessa constante continua sendo uma constante. Então eu posso simplesmente aqui, né, escrever como sendo meio ln de u mais uma certa constante que eu estou chamando de C. Está aqui. Né? Essa é uma primitiva, ou essa expressão me fala exatamente sobre a família, né, de primitivas. Basta trocar essa constante C, como eu havia dito anteriormente, que obtém uma outra função. Eu vou trocando essa constante, mais a derivada de meio ln de u vai ser sempre aquela expressão que nós temos ali. Mas calma lá. Aquela expressão está em x e aqui eu estou falando em u. A gente volta agora a efetuar, né, a substituição, quer dizer, reverte essa substituição. U é x² mais 6x mais 4. Ok? Então vai ficar meio, né, que multiplica o ln de x² mais 6x mais 4 mais aquela constante c. Pronto. Essa sim agora é a expressão que determina essa família de primitivas da integral que foi apresentada. Ok? Bom, só que a questão não para aí. Há uma informação que nós temos aqui, que g de 0 é igual ao ln de 2, tá? E o que se quer determinar é a g de 1. Quanto é que dá? Vamos lá.
Bom, então nós temos que g de x, né, meio ln aí já dessa expressão toda, mais c, e a informação que nós temos é que a g de 0 é igual ao ln de 2. Como lidar com essa situação? O ln de 2 é uma constante, né, aproximadamente, tá, 0,69, mas a gente não precisa fazer essa substituição não. Tá, ok? O que nos interessa é o seguinte, se nós colocarmos 0 no lugar do x, tá, a função g vai dar ln de 2. Então vamos lá, vamos fazer essa substituição, nós teremos aqui meio ln, bom, ln do que? X ao quadrado mais 6x, mas aqui é 0 no lugar do x, então 0 ao quadrado mais 6 vezes 0, mais o 4 que tem ali também. Tá? Mais a constante c, isso tem que dar o ln de 2. Ok? Então, nós temos aqui que meio ln, né, no módulo que isso daqui dá 0, aqui dá 0, tá? De 4. Na verdade, aqui eu posso até tirar o módulo agora, desnecessário. Esse módulo surge ali na regra porque a expressão que está aí no ln, né, ela tem que ser maior que 0. Tá? E dependendo do valor de x, pode ser que não seja. Não é o caso dessa expressão, essa expressão aqui é sempre positiva. E a gente percebeu aqui que quando substitui o x por 0, né, o resultado que nós temos aqui é 4, 4 é positivo. Então, se quiser aqui, a gente já pode tirar esse módulo aqui. Perfeito? Então, fica meio ln de 4 mais a constante c igual ao ln de 2. Aqui uma propriedade de ln, que a gente, de logaritmo, o ln é um log, né, que é a seguinte, quando você tem o ln de a elevado a b, você pode escrever como b ln de a. Tá? E também fazer o inverso, que é o que nós temos exatamente aqui. Tá? Então você pode escrever isso daqui como ln de 4 elevado a meio, tá? Mais a constante c igual ao ln de 2. Bom, acontece que 4 elevado a meio, propriedade de potência, né? 4 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 4. O 1 vem como expoente do radicando e o 2 como índice da raiz. Né? Isso é igual a 2. Tá? Então, nós temos que o ln de 2 mais a constante c é igual ao ln de 2. Conclusão, né, é que c é igual a ln de 2 menos ln de 2, essa constante c ela é igual a 0. Ok? Então, já estamos quase aí no que o exercício pede. Tá aqui, então a g de x é meio ln. Bom, nós vimos que agora nós podemos tirar um módulo, né? Essa expressão aqui ela é sempre positiva, tá? Mesmo que x seja 0, o valor mínimo da função aí é o 4, tá certo? Então você coloca parênteses aqui. E vimos também, acabamos de ver, que para g de x esse c é igual a 0. Então você tira o c daí. O que o exercício pede é a g de 1. G de 1, tá? Substituir o x por 1, vai ficar meio ln de 1 ao quadrado, mais 6 que multiplica 1, mais 4. Portanto, g de 1 vai ser igual a meio ln, 1 ao quadrado 1, mais 6 aqui vai dar 11, né? 6 vezes 1, com mais 4, 10, com mais 1, 11. Ok? Então, g de 1 é meio ln de 11, tá? Ou nós podemos escrever também, utilizando aquela propriedade que nós vimos há pouco, né? Que é o ln de 11 elevado a meio, né? Que seria a raiz quadrada de 11. Também pode ser escrito dessa forma. É o ln da raiz quadrada de 11. Ok? Então, tá aí, espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.